Continuamos então a leitura do livro Tramas do Destino, de Manuel Filomeno de Miranda, com a psicografia de Divaldo Franco. Luz em noite escura. A sucessão dos dias restitui à família, tragada pela fúria das provações, a passividade anterior, agora agravada pela nova enfermidade de Lissandra. Dr. Armando, fiel ao compromisso espontaneamente aceito, passou a assistir a jovem na sua especialidade, surpreendendo-se com a sua boa disposição orgânica, em detrimento do seu equilíbrio psíquico. O quadro marchava para uma eclosão de loucura irremediável. Sem nada informar a dona Artemis, resolveu manter uma entrevista com o Sr. Rafael, de modo a prepará-lo para o que o esperava ser, em futuro próximo, um desfecho fatídico. Saberia silenciar, no momento, quanto ao problema fisiológico, de modo a não trair o silêncio da atormentada senhora. Na primeira oportunidade em que se encontrou na colônia, mandou chamar o irracível Sr. Ferguson e, sem maior delonga, foi diretamente ao assunto, impedindo de armar-se de rancor. Não estou autorizado pela família, informou conciso, para o que vou lhe narrar. Faço-o com a minha responsabilidade e consciência médica. Possivelmente os seus aguardam que se modifiquem os estados atuais, poupando-o de dissabores. Talvez não se deem conta da gravidade da questão. De que se trata, doutor? Interrompeu o enfermo impaciente. Seja franco. Sê-lo-ei. Refiro-me a Lissandra. O que lhe aconteceu? Está enferma mentalmente, a caminho de séria alienação. Desejo, porém, esclarecer-lhe que qualquer atitude violenta e irresponsável de sua parte poderá acarretar seu desenlace em lamentável estado num manicômio. Procure refletir de forma edificante e benéfica e contribua sem egoísmo que o carcome. Tem-lhe escrito? Que lhe fala? Quais as esperanças que lhe transmite e as consolações que ela e os demais lhes dá? Não acuse a sua hanseníase de responsável pela distonia da filha. Antes considere a sua própria posição em face da enfermidade que lhe padecem algumas dezenas que aqui se encontram em regime de tratamento, sem se sentirem vítimas de desgraça maior do que a real ou de haverem gerado um caos no lar. Com energia, com autoridade, expressava verdades irretoquíveis que o paciente já até então se recusava a aceitar. Sob a injunção que o feriam novamente, começou a atinar com o fracasso moral em relação aos seus, em face do orgulho que se permitia e da insensatez que o acompanhava. Sem interromper a explicação, o médico prosseguiu. Não sei se o senhor faz uma ideia exata do martírio da sua esposa e dos seus filhos, carentes de compreensão e ajuda moral, da travessia difícil do sofrimento que os junge em longa estrada. O enfermo normalmente deixava-se esmagar pelo seu desaire e esquece de que aqueles que lhe compartilham a convivência permanecem também exauridos, obrigados a viver expectativas rudes, com privações dos afetos queridos. O isolamento não é somente de quem se recolhe ao tratamento pelo ingresso no hospital. Tomei a deliberação de falar-lhe pessoalmente, porque não receio as ameaças habituais que muitos aqui proferem, a fim também de responsabilizá-los pelos sucessos futuros. Ninguém nunca me falou assim, revidou o colérico, pois é tempo que alguém o faça. Aliás, isso é coisa que eu deveria ter feito antes, como responsável por essa instituição e pelo bem-estar de todos, e não apenas do senhor. A imagem da filha no manicômio fê-lo estremecer. Deu-se consciência da leviandade, da falta de amor real para com a família. Viu mentalmente a esposa debilitada pela sucessão dos infortúnios, a irmã, o filho. Não suptou as lágrimas. Recordou-se de que as suas cartas eram sempre portadoras de fel e veneno, jamais consolando-os à distância. Humildando-se ante a presença do incorruptível mestra, a dor inquiriu com a voz embargada. É grave? Sim, na minha forma de encarar o problema. A insanidade e agravamento parece-me congênita em atual processo de fixação. O choque com minha doença a teria agravado? De certo modo, todavia não me parece justo culpar-se pelo que ocorre com a família. Notava-se algo perturbador anteriormente? Sr. Rafael fez um resumo das distonias a que a filha sempre fora vítima, ante a atenção do médico, que conhecia o caso, mas desejava liberar-se da responsabilidade dos seus atuais distúrbios. A narração, repassava de sentimento, funcionava como proveitosa catarse com um dreno psíquico.
Aquele homem de caráter difícil jamais expusera os seus problemas a quem quer que fosse. Por isso, sem amigos, conselheiros ou diretrizes, emparedava-se nas opiniões infelizes, decorrentes das autoanálises tormentosas, a que se impunha sem uma clara visão, ou pelo menos com imparcialidade emocionalmente. Cessada a narrativa, Dr. Armando convocou uma salutar mudança de atitude, induzindo-o à transferência de paisagem mental, prometendo-lhe ajuda e amizade. Após despedir-se, o pai de Elisandra saiu, semi-cambaleante, com a alma em frangalhos. Rafael, chamou alguém no parque externo com insistência. Por não responder, aproximou-se a pessoa, espaldando-lhe a mão nas costas, e indagou. O que se passa? Você está muito pálido. Alguma notícia de casa? Ele ergueu os olhos e não se pôde dominar, explodindo a agonia ante a atenção de Cândido, que a providência lhe encaminhava naquele momento crucial. Trata-se de minha filha Alessandra. Enfermou? Sim, da mente. Ora, meu amigo, onde está sua confiança em Deus? Já orou, rogando ajuda? Venha comigo. Cândido segurou-o pelo braço, levou-o à enfermaria, à sala de curativos. Fechou a porta. Sentaram-se. Abrindo uma gaveta, dali retirou um livro. Eis aqui o meu enxugador de lágrimas, disse com grave acento na voz. Trata-se do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Abra-o, por favor, em qualquer lugar. Sr. Rafael obedeceu mecanicamente e devolveu a obra. Cândido leu com ênfase e unção a página de luz que respingava bálsamo e conforto moral sobre o ouvinte sucumbido. Cessada a leitura edificante, que carreou para o ambiente forças sutis do mundo invisível, orou, pedindo-lhe que o acompanhasse em silêncio. A prece, partida da nascente do coração, a fluir na direção do Pai, caldeava-lhe as energias puras divinas concessões e retomava como um poderoso agente restaurador. Ato contínuo, impelido pelo sadio desejo de ajudar, aplicou-lhe passes refazentes, após o que, gentil, interrogou. Então, como se sente? Sinto-me melhor, como jamais ocorreu comigo antes. Algo inexplicável infunde-me a paz e fé, conforto, quase alegria, pela primeira vez nesses tristes e demorados anos da minha existência. É o efeito da oração que refrigera, acalma e encoraja. A prece nem sempre modifica as coisas, todavia sempre nos modifica, ajudando-nos a ver e entender os acontecimentos pelo ângulo correto, através do qual deve ser examinado. É isso que importa. Não é válido que Deus nos afaste os obstáculos, quando é sábio que nos dê meios de os afastar. O silêncio se fez espontâneo. Quebrou o Sr. Ferguson com a solicitação. Pode emprestar-me esse tesouro? Hoje eu compreendo quanto necessito de uma segura orientação, que me tenho recusado até este momento. Talvez ele seja a solução para o que se passa comigo e com os meus. Será a solução, sim. Recorde-se, entretanto, de que tudo continuará como antes, ou talvez piore. Você, porém, verá tudo melhor, saberá os porquês das coisas, conhecerá as fórmulas da resignação, da coragem, que solucionarão as dificuldades e o mereceram a lhe aumentar o fardo das atuais provações. Espero, disse reticente, poder recomeçar a vida, diminuir as consequências dos meus erros, modificar-me e ajudar. Neste momento experimento o desanuviar da minha mente. Parece-me que estou emergindo das sombras, atraído por poderosa e bela claridade. Dona Adelaide, melhor-se de Deus, fora a real autora daqueles sucessos oportunos, inspirava o Dr. Armando e o conduzira a alentar, é a mãe da esposa dele, a sogra, em espírito que ajudou tudo isso. Inspirara o Dr. Armando e o conduzira, alertara-o na conversação e controlara o genro. Induzira Cândido a cercar-se do local, no momento aproximando-o, guiara a mão do enfermo para abrir o livro, ajudando o enfermeiro na aplicação do passe restaurador. Foi necessário que a dor voltasse a fustigar-lhe o espírito em dimensão impreensível, para que o Sr. Ferguson sacudisse dos ombros a carga revel que o dominava no reino das paixões inferiores. Claro é que nele não se operou uma transformação miraculosa, nem seria justo que tal ocorresse. A vida prosseguiu, trazendo-lhe a resposta das mensagens infelizes que redigira contra si mesmo, no passado, arruinando a vida dos outros. Havia, isto sim, uma disposição nova, que lhe ensiava, suscetível às alterações, conflitos, mudanças de emoção e opinião, qual terapia homeopática de longo resultado, mas de seguro efeito. Quando o homem se resolve mudar,
interiormente e deixa que lhe caiam aos olhos as escamas da cegueira moral, tem início a sua libertação. O tempo em que se demora retido decorre dos valores empregados na sua estruturação pelo erro ou na sua inversão à felicidade. Os efeitos são os títulos que exornam o espírito, condecorações ou pústulas esculpem-se no íntimo, aguardando o tempo. Constituem bênçãos ou gravames, conforme a origem que tiveram e o rumo que tomaram. São, sem dúvida, a própria individualidade intransferível, o próprio ser. Não foi por outra razão que o mestre, em socorrendo a todos que o buscavam, os incitava à mudança de comportamento, fixando cada qual no amor para poupar-lhes ocorrências piores do que aquelas de que vinham libertar-se. O homem beneficia-se do auxílio divino, tendo diminuídas as suas aflições neste ou naquele campo. Todavia, somente se libera dos erros quando os resgates, na redação pela dor e na ascensão pelo amor, mediante o bem que faça, necessária a reparação, suscitando adquirir dignidade perante a vida, que defraudou ante consciência pessoal, que explorara, indispensável, portanto, crescer na realização enobrecida, a fim de manter-se em paz pela rota evolutiva. O chamamento dos céus à responsabilidade e ao dever maior, no ápice dos sofrimentos, conseguia sugerir ao Sr. Ferguson mudança de atitude mental, e íntima, como também imperiosa condição de autoexame, melhor comportamento com que se enriqueceria de recursos positivos para os cometimentos do amanhã, desde a noite por onde deambulava em desalinho, agora clareara por diferente luz e entendimento. Meus amigos, com calma tudo se resolve melhor. Não é com ódio, não é com violência que a gente vai resolver os nossos problemas, não é verdade? E tudo tem uma razão de ser. A nossa semeadura de hoje é a colheita de amanhã. E o que vivemos hoje é o resultado da nossa semeadura de ontem. Então vamos plantar melhores coisas para merecermos melhores colheitas, não é verdade? Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência do nosso estudo.